Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. 2 anos de pandemia, 155 mortes e muita instabilidade econômica. Prefeitura libera uso de máscaras em ambientes fechados. Moradores do bairro Moura querem melhorias no CAIC. Câmara contrata equipes técnicas para acompanhar plano diretor. E uma entrevista com a Procuradora-Geral do município, Mariana Melara Reis. Ela fala sobre a liberação do uso de máscaras em ambiente fechado. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Leite Piá, 1 litro, R$ 3,69. Coca-Cola, 2 litros, R$ 6,99. Costela Minga com osso, R$ 25,99 o quilo. Óleo de soja Cocamar, R$ 9,99. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. 2 anos de pandemia de Covid, 155 mortes e muita instabilidade econômica. Foi no dia 20 de março de 2020 que ocorreram os primeiros anúncios de fechamento de hotéis de Gramado em função da chegada da pandemia de Covid-19. 2 anos depois, o município contabiliza 155 mortos pela doença, além de 13.328 casos, conforme o boletim oficial divulgado no dia 15 de março. A primeira morte ocorreu no dia 6 de julho de 2020. A vítima foi um homem de 37 anos com comorbidades, que teria contraído a doença durante um jantar em um restaurante do bairro Floresta. Outros participantes do encontro acabaram morrendo em decorrência da Covid-19, incluindo o dono do restaurante. O fechamento das atividades econômicas assustou empregados e empregadores. Somente entre março e maio de 2020, 2.996 gramadenses perderam seus empregos. O fundo do poço foi o mês de julho daquele ano, quando o estoque de empregos com carteira assinada chegou a 14.194 contra 17.165 que existiam em janeiro de 2020. Este patamar só foi ser alcançado 18 meses depois, em julho de 2021, quando o número de gramadenses com emprego formal chegou a 17.351. Hoje, o número chegou a 19.104, conforme o último levantamento do CAGED, que leva em conta o mês de janeiro de 2022. No campo sanitário, o número de casos de Covid-19 é cada vez menor. Tanto é que o município editou decreto na sexta-feira abolindo o uso de máscaras em locais fechados. No campo econômico, Gramado vai muito bem, mas as empresas ainda pagam o preço do fechamento, determinado em vários momentos pelo governo do estado. Boa parte das empresas tiveram que recorrer a empréstimos bancários para não fecharem as portas, e que terão que pagar pelos próximos 4 ou 5 anos. Prefeitura edita decreto e libera uso de máscara em ambiente fechado. O prefeito Nestor Tissot anunciou na noite de sexta-feira
a liberação do uso de máscara em local fechado. Continua valendo o uso de máscara no hospital, em serviços de saúde, farmácias e transporte coletivo. O decreto municipal também não se aplica às escolas, já que existe uma liminar contra o Estado do Rio Grande do Sul, que exige o uso de máscara no ambiente escolar. Moradores do bairro Moura querem melhorias no CAIC. A Câmara de Vereadores de Gramado realizou o primeiro gabinete móvel do ano na manhã de sábado. Entre as demandas dos moradores do bairro Moura estiveram pedidos de implantação de banheiro e limpeza na área verde ao redor da praça, melhorias no trânsito e, principalmente, adequações urgentes na escola Dr. Carlos Nels, o CAIC. O ginásio também preocupa, segundo a comunidade escolar, especialmente em dias de chuva, com goteiras e infiltrações. Câmara contrata equipes técnicas para acompanhar o plano diretor. A Câmara de Vereadores vai contratar especialistas para acompanhar a análise do plano diretor. Com isso, o Núcleo de Tecnologia Urbana da URGS vai assegurar uma análise técnica urbanística do projeto. Já a análise jurídica e de redação do plano diretor será conduzida pela advogada e professora Vanesca Prestes, que foi procuradora de Porto Alegre por mais de 30 anos. Na reunião de apresentação dos contratados, quinta-feira, o promotor Max Guazelli destacou os esforços que a Câmara tem feito em dialogar com a comunidade e frisou a importância desta análise técnica para o futuro de Gramado. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. O outono começou neste domingo, ao 12h33. O primeiro dia da estação, que marca a transição do verão para o inverno, já antecipa o clima mais ameno que o período reserva. Em Gramado, a temperatura mínima foi de 10 graus, com chuva, surpreendendo a maioria de turistas e visitantes que passeavam pelo centro da cidade. Durante o outono, o fenômeno Laninha, responsável pelo resfriamento das águas do Pacífico, segue ativo no Rio Grande do Sul, embora deva perder a força gradativamente até o inverno. Por conta disso, as chuvas deverão permanecer abaixo da média. A Metsul espera um outono com predomínio de dias agradáveis, com temperatura próxima das médias históricas na maior parte da estação. Os episódios de frio tendem a ser mais pontuais, eventualmente fortes. Uma vez que a estação transcorrerá com Laninha, a possibilidade de episódio de frio intenso mais cedo aumenta, prevê a Metsul. Amanhã o tempo em Gramado será ensolarado, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Sandport, a sua loja de moda masculina em Gramado. Tommy Hilfiger, Lacoste, Ricardo Almeida, Fórum e Dudalina, na Avenida Borges de Medeiros, número 2123. Venha conhecer e siga as nossas redes sociais. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a procuradora do município, advogada Mariana Melara Reis. Mariana, prazer em tê-la no programa. Boa noite, Miron. Boa noite a todos que nos assistem. O prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ocupando o teu espaço. Então, Mariana, Gramado liberou o uso de máscara em ambiente fechado. Foi uma decisão muito difícil ou ela foi trabalhada ao longo do tempo? Ela foi, Miron, trabalhada ao longo do tempo. Desde janeiro de 2021, quando o prefeito Nestor assumiu, a gente vem tratando do tema saúde pública, especialmente Covid, com a Promotoria de Justiça de Gramado, com o Dr. Max. E a gente vem, desde então, trabalhando, discutindo e tomando as decisões em conjunto, sempre respeitando as instituições, a legislação
e o judiciário, porque existe em Gramado uma ação civil pública que nos obriga a observar o decreto em vigência, sempre. E nós já vimos trabalhando nisso quando o Estado do Rio Grande do Sul editou o decreto liberando as máscaras em ambientes abertos e disponibilizou aos municípios a possibilidade de regular de forma diferente. Nós aproveitamos essa oportunidade, buscamos dados científicos junto à Secretaria de Saúde e ao Comitê Regional Covid da Serra, conversamos com o Dr. Max Guazelli e depois que o MP entendeu que nós tínhamos elementos suficientes para editar o decreto, o fizemos liberando em ambientes fechados. Então foi um trabalho de longo prazo. O fundamental é que Gramado está com um nível muito baixo de casos de Covid e também de internação, e tomara que assim fique. Esse foi o fator fundamental. O fator fundamental e principalmente também a vacinação, né? Nós estamos com mais de 100% da população adulta vacinada e a gente tem que tomar cuidado porque existe essa variante nova que está sendo falada primeiramente na China, a gente já escutou alguma coisa na Europa, e nós precisamos, embora eu sei que haja uma resistência dos pais, vacinar as crianças, porque a população infantil também precisa estar vacinada para evitar a propagação do vírus, não que não haja um contágio, mas ele não é tão grave, não causa internação, consequentemente a gente consegue manter a população sem máscaras. Por falar em público infantil, tem aí uma liminar do governo do estado que obriga o pessoal de escolas a andar com máscara. Então, a liberação da Prefeitura de Gramado não atinge a área escolar, como ficou bastante claro. Mas assim que cair a liminar, é possível que seja liberado. O decreto, o momento que a liminar for derrubada, né, deixar de valer, automaticamente o decreto que está em vigor valerá para as escolas também. Hoje, a liminar foi uma ação ajuizada contra a Associação Mães e Pais pela Democracia, contra o governo do estado, em Porto Alegre, mas com abrangência estadual, onde eles conseguiram eliminar que fosse tornado sem efeito aquele decreto que o governador publicou no sábado de carnaval, quando ele liberou as máscaras para as crianças de 6 a 12 anos de idade. Essa liminar tornou sem efeito o decreto, o Estado do Rio Grande do Sul recorreu ao Tribunal de Justiça em Porto Alegre, que manteve a liminar. E agora o Estado recorreu novamente. Então, o que acontece? Nós temos uma legislação, através de um decreto, que autoriza o uso, a liberação, né, torna facultativo o uso de máscaras, mas nós temos uma decisão judicial que, neste momento, obriga as crianças entre 6 e 11 anos a utilizar máscaras no ambiente escolar. Mariana, também tem uma questão aí fora da questão da Covid, em relação à taxa do lixo. Tivemos muita reclamação em relação ao aumento não só da taxa, como também da taxa do lixo verde. Existe uma linha de raciocínio que diz, na área jurídica, que não poderia ser cobrado de todos os contribuintes, e sim só de quem efetivamente usar o serviço. A taxa de lixo verde vai continuar sendo cobrada do jeito que está ou ela pode ser alterada? Ela vai, pelo menos esse ano, continuar do jeito que está, pelo princípio da anterioridade. Não se pode mudar a legislação tributária no decorrer do ano, né? A gente denomina lixo verde, mas ela não se refere somente a folhas, né, folhagens. É tudo aquilo que não vai para o dito lixão. Então, sofá, televisão, tudo que as pessoas descartam, que não descartam da maneira correta. A taxa, no conceito do direito tributário, ela é um serviço à disposição. Então, tu pagas mesmo que tu não utilize. Um exemplo, para ficar mais claro para quem nos assiste, uma taxa pelo uso do telefone. Tu pode ficar um ano inteiro sem usar o telefone, mas tu vai pagar mensalmente a taxa. Taxa de TV a cabo. Tu paga todo mês, mesmo que tu não utilize. É mais ou menos nesse sentido, para que fique claro o que é a taxa, falando tributariamente. Mas ela permanece, até porque a gente tem uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que a gente fizesse essa adequação que foi feita. Eu sei que é ruim para a população, mas a gente tem que cumprir a legislação. Doutora Mariana Reis, procuradora do município de Gramado, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e a gente segue sempre à disposição. Boa noite. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.